Então, vamos entrar nesse tema no posto do socorro, a partir dele, do livro Os Mensageiros. E vamos ver a introdução aqui do último capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 180. Se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila, na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Capítulo 180 do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel aqui traça uma série de conselhos que só é possível a vivência se nós estivermos trabalhando muito bem a percepção espiritual da vida e a identificação nossa com os ideais que são estabelecidos na lei de amor, justiça e misericórdia de Deus. Eu digo isso porque, vejam, em psicologia a gente aprende que se tem uma coisa que naturalmente vai de encontro a qualquer um de nós em termos de aproveitamento positivo, é uma coisa chamada crítica. A gente ouve muito aquela explicação de que é importante quando a crítica é construtiva. Olhe, não existe crítica construtiva no relacionamento interpessoal. E por que eu digo assim que não existe? Eu digo a observação minha em termos psicológicos, porque é o seguinte, olha, toda ação nossa, toda iniciativa e decisão que a gente toma querendo acertar. Ninguém age querendo errar, a não ser que seja doente mental, esteja ou internado, mas se você é alguém de equilíbrio mental e psíquico, você age querendo acertar. E a coisa mais natural que existe é que quando você erra e alguém lhe critica, você vai querer se defender. Você vai querer justificar porque você agiu daquele modo. Você não iria agir daquele modo se diante da maturidade e das possibilidades que você tem, você não fosse levado a agir. É claro que muitas vezes a gente erra, mas a gente erra não por querer errar. A gente erra, mas porque queria acertar. Então, no relacionamento humano, quando se deseja de fato ajudar alguém que está errando, é necessário usar empatia. É preciso ter com a pessoa, em termos de envolvimento afetivo, equilibrado. Por quê? Para que você ajude alguém. Inclusive, isso é muito aplicável na vida familiar. Sem que você crie um problema com aquela pessoa, porque o que mais a gente vê é, por exemplo, alguém erra e o outro critica, pronto, você criou um problema. Porque nem ele vai aceitar a crítica, nem você terá ajudado ele. E, por outro lado, ainda tem um segundo problema, é que geralmente quando a gente usa o tom de crítica contra alguém, a gente está se colocando numa posição de superior, mesmo que a gente não queira dizer. A gente está querendo dizer assim, olha, eu sei o que é que era certo fazer. Você não sabe, eu estou lhe dizendo. Isso é assumir uma posição de superioridade, mesmo que não queira. E a primeira reação normal do outro que está sendo alvo, é ele abrir os braços, né? E dizer, não é assim não. Eu fiz. Então, crítica é uma coisa delicada, porque, inclusive, o próprio André Luiz tem uma frase muito conhecida naquele livro Sinal Verde: não critique, auxilie. Há uma sequência que ele faz, mas entre outra expressão tem essa: não critique, auxilie, no sentido expresso dele do seguinte: dê o exemplo. Se você
percebe que alguém está agindo errado, não diga que ele está errado, mostre como é certo de fazer. Faça ele perceber. Não vá criticá-lo, porque se você criticar, você perde o amigo, perde a pessoa, e na verdade é a natureza humana, é uma reação natural de qualquer pessoa, porque se fundamenta nessa base de que todos estão na terra para acertar diante das possibilidades que traz. Então, voltemos aqui. Emmanuel diz assim, se alguém te censura, ouve com paciência. Você vai ouvir, mas você tem que estar bem espiritualizado. Porque se você não tiver, você não vai ter paciência para ouvir censura coisíssima nenhuma. Porque você vai logo querer, como diz popularmente, soltar os cachorros. Em vez de querer ouvir, você vai querer soltar os cachorros. Se existe sensatez na repreensão, aproveite o conselho. Certo. Mas tudo isso, como a gente está aqui destacando bem, é necessário que você esteja muito bem espiritualizado para trilhar esse campo que Emmanuel aqui coloca. Conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Se for injusto o reproche, conserva a alma. Olha, para alguém criticar e ser justo e a gente manter-se tranquilo na limpeza da consciência, a maioria das criaturas humanas não consegue, né? Em qualquer dificuldade, arrima-te a confiança. O final de toda essa proposta de Emmanuel, que nós vamos agora fazer o comentário, pelo menos amplia-se numa área mais confortável, quando ele diz assim: em qualquer dificuldade, arrima-te a confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoe e te vê. Pronto. Essa última frase ele está dizendo o seguinte: olha, dê conta do que você sabe que é certo. Tenha certeza de que se você estiver fazendo assim, você está sendo abençoado e Deus está lhe vendo. Isso aí é o amenizador em todo o conjunto de experiências que a gente faz, onde muitas vezes tem erros e acertos. Mas o fundamental é: estabeleça confiança, trabalhe, sirva com alegria e tenha certeza que Deus lhe abençoe e vê. Vamos então entrar no capítulo, no posto do socorro. Que aqui eu quero, inclusive, novamente, caracterizar bem esse fato de que no mundo espiritual ao redor da Terra, lugares, postos, hospitais, ambientes de atendimento e de ajuda aos espíritos em necessidade, assemelha-se muito ao que aqui na Terra ocorre, principalmente nas instituições espíritas. Não que não aconteça numa igreja católica ou evangélica, a gente sabe que os espíritos benfeitores atuam em todos os lugares onde a criatura humana possibilita a ação do bem. Então, na igreja católica, durante uma missa, no culto evangélico, há muitas curas reais e espirituais ali se passando. Mas não podemos deixar de evidenciar que nos centros espíritas harmoniosamente constituídos, já que há centros espíritas que não têm um clima de harmonia ideal que possibilita a intervenção dos bons espíritos, mas naqueles que possibilitam, os espíritos do bem podem organizarem-se e ajudar muito mais do que em outros ambientes, devido à ausência de sectarismo religioso, como há pouco nós falávamos, devido à ausência de todo um campo de ritualismo e de cerimônias que facultam, em termos de aproveitamento espiritual, muito pouco. É uma necessidade ainda para espíritos encarnados que ainda precisam do símbolo, do ritual, para estabelecerem uma conexão com o sagrado.
Mas para a espiritualidade não precisava de nada disso. Então, nos centros espíritas, aonde há ausência desses fatores e o clima de harmonia estabelecido, os espíritos ajudam com muito mais eficácia. É o que ocorre também nos postos da espiritualidade como esse, que nós iremos começar hoje a falar, que é organizado e dirigido por Alfredo, né? Que vez ou outra tem a visita da sua esposa, ex-esposa Ismália. Então vamos ver aqui o primeiro ponto que separamos. Pomares e jardins maravilhosos. Perdiam-se de vista a sombra. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, observava que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fazia maternal. Esse ponto eu separei pelo seguinte, justamente porque todos nós, e é nisso que é importante a leitura dos livros de André Luiz de forma reflexiva, é o fato de que todos nós ainda precisamos muito trabalhar o descondicionamento sobre a realidade do mundo espiritual. Porque o condicionamento que nós alimentamos durante muito tempo do mundo espiritual é o mundo de fumaça, de espíritos que ficam voando como se não tivesse mais relatividade nenhuma com a experiência humana, como o mundo espiritual sendo palco do maravilhoso e de tudo aquilo que a experiência humana não teria nada a ver. A tradição religiosa que a gente traz dessa vida e do passado condicionou muito isso. Quando hoje agora a gente vê, por exemplo, nesse livro de Os Mensageiros, pomares e jardins, e um clima de natureza que retrataria o que a gente vê na Terra, muitas pessoas dizem, mas meu Deus do céu, e vai ser assim? Ora, é justamente nesse capítulo que a gente começa a aprender que na Terra, que é uma cópia mal feita do que tem no mundo espiritual, em termos de cor, cheiro, intensidade de percepção, porque os espíritos têm condições, desde que estejam relativamente equilibrados, a perceber e interagir de forma muito mais ampla com a realidade em que se encontram. Então, aqui na Terra, uma pálida cópia, tanto em termos de natureza, de criações do homem, e de tudo aquilo que pode estar em contato com os nossos sentidos físicos. O mundo espiritual, isso é muito mais rico e pleno. Ontem, quando nós estávamos comentando o livro O Céu e o Inferno, nós até lembramos a passagem que o apóstolo Paulo cita, não sei se foi ontem exatamente, cita na carta aos Coríntios, que ele diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam e seguem suas leis. E Paulo se referia à realidade espiritual, ao reino dos céus, no sentido de que ali havia uma realidade muito mais intensa e valiosa do que a que a gente tem aqui na Terra. Porque perante o imediatismo e o mundo materialista que nós estamos, o que mais é propagado é, aproveita agora, porque quando tu morrer, acabou-se. Espírito, e vem logo essa impressão, é feito uma fumaça. O que é que espírito vai sentir? Como se veja como é interessante a coisa, como se a sensação que passa pelo corpo físico fosse criado e estabelecido no corpo físico.
quando na verdade só existe algum nível de realidade, porque o espírito interage com o corpo espiritual, que interage com o corpo físico. Se não, zero de conexão. Quando a pessoa vai, por exemplo, para uma operação, que toma anestesia geral, e que o corpo físico, em termos de sistema nervoso, recebe a medicação e um produto que faculta com que as conexões dos neurônios, das células cerebrais e nervosas não façam a conexão para a sensação que o espírito iria ter. O espírito ali não está sentindo nada. Mas veja, não está sentindo porque através do sistema nervoso é onde as conexões são mais profundas entre o corpo espiritual e o corpo físico. Entorpecido temporariamente, a sensação ali a gente não tem, mas na verdade não é o corpo que produz a sensação para o espírito, é o espírito através das conexões do corpo espiritual junto com o corpo físico que estabelece isso. Mas voltamos aqui um pouco para a gente adiantar um pouco esse nosso estudo. Então, observava que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fez natural, maternal. E por que essa observação? Porque eles, antes de chegar no posto, eles passaram em termos de vibrações, de energias, de magnetismo denso e perturbador do campo espiritual antes de chegarem à Terra, que é o destino deles. Mas ali no posto de socorro, o clima era totalmente outro, que é o que ele vai explicando adiante. Essa paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Nada mais fácil de compreender quando nós temos os próprios exemplos aqui na Terra. Porque, veja, há casas que, mesmo modestas e simples, mas estabelecida num clima de harmonia, de afetividade entre aqueles que moram dentro da casa, o clima psíquico, magnético ali é restaurador, é gostoso de se estar. Quando alguém entra em uma casa que tem esse clima, a pessoa não precisa nem ser médio ostensiva para sentir o clima diferente. Mas quando vejo o inverso, uma casa de luxo, dentro de facilidades e possibilidades materiais, mas os que moram dentro da casa vivem em brigas e arengas constantes, o clima dentro da casa é perturbador. E qualquer um que entre pode, tendo um pouco de sensibilidade, não se sentir bem. Mas aqui no posto, pelo clima de trabalho, que depois a nós é revelado no livro Os Mensageiros, diz por que é que esse clima lá era tão bom, né? E aí é feito menção a uma tela enorme, representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Gálias, rudemente supriciado nos primeiros tempos do cristianismo. E André Luiz diz que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele, que era um trabalho de um pintor francês, Bonnat. E aí o que surpreende quando a gente vai ler essa parte é que, na verdade, o quadro original estava no plano espiritual. O pintor daqui é que, em desdobramentos,
foi no plano espiritual, cativou-se pelo quadro que lá viu e reteve ao máximo a memória para retratar na Terra. E aí a gente vai aprendendo que são muitas as coisas que tem na Terra, sobretudo em termos de progresso e positivas, que a origem é no plano espiritual. Porque há esse intercâmbio constante e há onde artistas, cientistas, muitas vezes em desdobramento, quando estão dormindo fisicamente, vão encontrar respostas, orientações, inspirações no plano espiritual. Para nós espíritas, as experiências que se dão conosco quando a gente vai dormir deviam e precisam ser muito melhor trabalhadas. Porque essas experiências elas ganham intensidade, profundidade e continuidade na medida em que nós trabalhamos, estudamos e levamos a sério as questões espirituais da vida. E temos aquela preparação da prece, de uma leitura adequada antes de dormir. Isso faculta com que essas experiências oníricas, que é no sonho, ganhem qualidade, riqueza, valor e possibilidade de lembrança maiores ao despertarmos. Porque o que mais leva o esquecimento, que é mais comum, é o fato, e isso aí é muito amplo para a maioria das criaturas humanas que vivem na Terra, porque vocês vejam como é. A maioria das pessoas acha que a vida é o corpo. Quando vão dormir, o que acontece é tudo criação da mente. Tudo. E para elas, todos os objetivos, o que prende a atenção dela durante o dia é coisa ligada à matéria, à sensação, à satisfação dos instintos. Então, para elas só interessa esse campo de vibração de energia. Ora, quando elas estão dormindo, aconteça o que ocorrer no sonho, o cérebro dela vai traduzir dentro daquilo que para ela é importante. Então, mesmo que sonhe com parentes desencarnados, não foi criação da minha mente. E tudo que lá ocorre, a maneira habitual do cérebro traduzir é na caixinha fechada que a pessoa enxerga a vida durante a sua encarnação. Agora, o espírita não. Para nós espíritas, essas experiências poderiam e deveriam ser muito mais amplas. Inclusive, esse slide foi o último que eu separei aqui, porque nós vamos até fazer uma breve introdução ao capítulo seguinte sobre o romance de Alfredo. Mesmo sem ter slide, a gente vai comentar aqui um básico para, quando aprofundar o texto, a gente extrair conteúdos que tenham mais subsídio para a nossa vida pessoal agora. O romance de Alfredo está lá, mas o que é ensinado lá tem aplicação cá, que é por isso que a gente recebeu o livro pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, os comentários que eu tinha era esse. No posto de socorro, algum de vocês que leu, tem alguma coisa que gostariam de comentar? Eu acho interessante desse capítulo que eu agora, que ele fala assim, que a capela lá no mundo espiritual, ela traz uma luminosidade diferente, como se realmente aquela imagem tivesse vida, tivesse movimento. Então, a gente interessante, né? E muitos, e assim, eu já tinha visto em outros livros também, muitas obras da gente aqui, que a gente vê, esses livros foram psicografados em 45, se eu não estou enganado, 1945, veja só, por uma pessoa que não tinha instrução. Chico Xavier não é um militar, né? E ele tem livros da obra de Chico Xavier que já falava sobre DNA naquela
naquela época que nem sonhava se o que era DNA. Tá entendendo? Então, realmente, não tem como ser diferente. Não tem como ser algo da criação mental de alguém. Você não tem nem se ele fosse um gênio. Isso aí é realmente a realidade. Tem que ver o que hoje nós estamos vivendo em termos de evolução tecnológicas. No mundo espiritual já tinha há muito tempo, porque no começo das obras de André Luiz, ele já falava que plasmava no ar a tua passagem na vida terrena. Plasmava no ar. Quando a gente usava aqui, eu acho que a televisão não tinha nem chegado ainda. Então, veja, através do plasma. Aquele veio falar com o público, esqueci o nome dele, que era um espírito elevado, que ele falava para todo o nosso lar, né? Que ele puxava os pés da minha, que quando foi ele. Exatamente. Inclusive, veja. É uma tela de plasma. É uma tela de plasma. E aí, vejam. Que nem sonhavam que era uma tela de plasma aqui. Lá no livro Memórias de um Suicida, que inclusive só foi publicado depois que os livros de André Luiz, boa parte já tinham sido publicados, porque lá também Ivone revelava muita coisa do mundo espiritual que ficaria difícil de aceitarem se Chico já não tivesse publicado os livros antes, porque Ivone mesmo, no livro Memórias de um Suicida, lá ela fala das telas que seriam as telas de plasma, especificamente. E o romance Memórias de um Suicida, Ivone recebeu nos anos 1920, 25, bem antes dos livros de André Luiz. E que não foi permitido a ela, porque ela não era uma pessoa letrada, ela não era uma escritora, e ela dizia assim, por que para mim? Porque eu não conseguia entender por que vinha aquela, né? E assim, ela não foi permitido a ela publicar das obras de André Luiz. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, alguns de vocês assistiu aqui aquele filme Amor Além da Vida? Assistiu, né? Naquele filme Amor Além da Vida, eles tentam, e agora a gente se lembra, quem assistiu se lembra, eles tentam retratar uma espécie de cores diferentes nas flores, na floresta. Eles tentam fazer com que as cores fossem mais vivas, né? Até quando a gente assiste, a gente, que coisa, a cor está com a floresta está com uma cor diferente, justamente porque eles tentavam, como a gente está vendo nesse quadro aí que André cita, de que lá no plano espiritual a cor era outra, é como se a cor tivesse vida, né? Tivesse uma frequência vibratória que dava a elas um impacto de sensação diferente do que a gente tem. Ela vai oscilando, ela muda realmente de cor. E quando ele desencarna, ele aparece dentro das flores, né? E de momento a gente vê que é como ele vai se plasmando os quadros que a mulher pintava. Que a mulher pintava, exatamente. E são cores favoritas. Isso mesmo. E as cores, ele vai tudo se mexendo. E lá também mostra que a gente estava falando do corpo, que o corpo é uma matéria. Que quando ele desencarna, uma filha, se eu não me engano, dele está com uma aparência diferente. A menina ganha uma aparência, o menino ganha outra aparência. Na verdade, ela não era o corpo que ela estava aqui, lá em cima ele não era. É porque, exatamente. A gente aprende com a doutrina espírita que o espírito, dependendo do nível evolutivo dele, ele ao retornar para o mundo espiritual, ele pode escolher uma aparência que para ele caracteriza mais assim a evolução dele. Que ali ele teve uma expressão de crescimento e de entendimento espiritual mais amplo, e ele escolhe aquela aparência. Mas vamos falar aqui um pouquinho só alguma coisa sobre o romance de Ismália, né? Que em verdade esse posto de socorro que a gente fez agora nos comentários tinha aquele que estava à frente dos trabalhos, que era Alfredo. E no dia que André vai é justamente quando Ismália estava visitando o posto. E André acha que Ismália
vivia naquele posto com Alfredo, né? E que possivelmente seria a esposa dele. É quando vem depois a surpresa de que, na verdade, era uma visita. Foi uma coincidência deles chegarem lá e Ismália estava lá. E a causa maior foi a última encarnação deles. Que Ismália já era um espírito de uma evolução superior a eles. Mesmo Alfredo sendo responsável pelaquele lugar de tanta paz, de tanta harmonia, Ismália era um espírito mais evoluído que não ficava lá, ela visitava. Ela visitava. Por amor. Por amor, Por amor. O problema todo é esse, é que nos livros espíritas mostra sempre que, por exemplo, a mãe de André Luiz estava de nosso lar para lá. Exato. O pai de André Luiz estava das trevas para baixo. Né? É mais ou menos assim. A situação das mulheres estão lá em cima e os homens lá embaixo. Né? Aqui Alfredo estava... Diz que existe mais pais no umbral do que mães. Então, aqui também Alfredo estava numa situação até boa, mas Ismália estava de lá para cima, né? Então, realmente, isso é em diversas obras de André Luiz, né? Por exemplo, no livro No Mundo Maior, há uma situação lá que vão ajudar um espírito, André Luiz e o guia espiritual de André Luiz vão tentar ajudar um espírito e o orientador de André diz: olha, aqui a gente não dá conta. E aí ele diz: e aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar ajuda. E aí vamos chamar a ajuda de um espírito chamado Cipriana, que era um espírito, né, de mulher que estava muito mais à frente do que o instrutor de André Luiz, e que, para contornar uma situação de desequilíbrio grave que o encarnado estava tendo, devido até uma questão de um crime, gerador de um problema de esquizofrenia, aí Cipriana é quem vem e numa prece que ela faz já começa a mudar todo o clima e possibilidade de socorro. Ela que era um espírito bem mais elevado. Então a questão para os homens não é muito agradável, né? Acho que a situação está melhor para as mulheres. E aí, voltando só um pouco à questão do Alfredo, é que na última encarnação ele e Ismália eram casados. E a princípio viviam bem, apesar de não... quando o casamento dá em desarranjo, a gente sempre tem que pesar até que ponto iam bem. Porque, inclusive, quando nós formos analisar mais esse caso, a gente vai tentar extrair algumas deduções que o desastre do casamento de Alfredo teve e que marca lições para qualquer um de nós. Porque, em verdade, e é por isso que a gente procura fazer esse estudo contextualizado, para que aquelas situações que viveram deixem lições que servem para nós agora. A gente não pode analisar como é a história de Alfredo, mas foi ele lá. Não. Aquela história de Alfredo traz ensinamentos para que a gente evite ou situações como ocorreu com ele, ou perceba por que aquelas situações ocorreram. A título só de curiosidade, vejam só, o próprio fato de ter havido o embuste de um amigo dele, que criou várias situações de ciúme, que gerou desequilíbrio na relação de Alfredo com Ismália, até o momento que nós iremos analisar isso com mais cuidado, até o momento em que ele, com a arma, quase que mata Ismália, né? E ele só não mata Ismália, e o livro deixa bem registrado, é porque uma mão, entre aspas, poderosa, como que botou em cima da mão dele, e ele não iria usar aquela arma
para matar Ismael. Aí vejam só que coisa curiosa. Quando algo, em termos de prova ou de sofrimento, a pessoa não tem de passar, algo intervém. Evita-se um crime, evita algo. Mas não se evitou que Ismael passasse pela provação que ela passou. E aí fica a pergunta: o passado de Ismael dava campo para que aquilo tivesse acontecido com ela? Porque se não desse, não teria acontecido, né? Se houve uma intervenção espiritual que evitou de haver um crime de morte, porque seria uma tragédia e muito maior ainda para Alfredo se ele tivesse matado Ismael. Mas quando ele, na desarmonia emocional que ele estava, que foi quando supostamente um amante estaria na casa dele, teria corrido de dentro do quarto, né? Porque é esse quadro que leva ele a, com a arma, por pouco ele não ter matado Ismael. Mas se houve uma intervenção espiritual que evitou que aquilo houvesse, porque ela não tinha uma provação para passar naquele nível, mas já no outro nível ela tinha. Então é preciso analisar vários ângulos do que aconteceu, inclusive em termos de tragédia conjugal, né? Porque foi uma verdadeira tragédia. Para espíritos que a princípio viviam bem e ter acontecido tudo aquilo, coisas graves do passado acabaram sendo resolvidas de forma dolorosa, não que precisassem ser daquele modo. Eu digo a vocês, encerrando esses comentários, era como se fosse assim, vejam só. Se Alfredo tivesse estabelecido um nível de equilíbrio emocional, sentimental e de confiança, não teria havido aquilo. E provações que Ismael tinha que passar naquela área, ela passaria com outro em outra vida, não passaria com ele nessa vida. De maneira nenhuma ele foi destino ele ter agido daquele modo. Porque o que o Espiritismo deixa para a gente bem claro, e isso é muito importante, é de que, olha, qualquer um de nós tem erros graves do passado. Mas isso não quer dizer que a pessoa com a qual você escolheu para viver conjugalmente vá se tornar o algoz a lhe cobrar os seus erros. Você poderá resolver isso com o outro em outra vida, não precisará ser com aquele. Agora, se aquele tiver imperfeições morais que abra campo para que isso aconteça, é possível acontecer. O que precisa nós termos bem claro é o seguinte: olha, na vida não precisa ninguém ser algoz de ninguém. Ninguém precisa pagar crime sofrendo a ação de um criminoso. Qualquer um de nós pode ter no passado, em outra encarnação, matado alguém. Não significa que nessa vida ou em outra vai ter que aparecer alguém para nos matar. Porque a lei de Deus tem na área da natureza recursos provacionais que traduzem a mesma dor, provação, que seria aquela causada por alguém, e isso às vezes acontece, que se torna um criminoso ou algoz. Então, não acontece nada por acaso, mas não precisa ninguém se tornar traidor, criminoso ou o responsável pela ação má contra qualquer pessoa. A lei de Deus e a natureza têm seus recursos para resolver isso. É esse ponto. Mas isso é algo que precisa se conversar mais e aprofundar mais, que há muitas variantes. E entra também o amigo, né? Já viu também o amigo, entre aspas. O amigo, entre aspas, né? Que foi que realmente os dois foram vítimas dele, tanto Alfredo quanto Ismael, né? Como a gente já viu essa André Luiz,
de casos de suicídio, em que a pessoa que se suicida, não lembro qual era a obra, foi imediatamente resgatada, porque ele foi vítima de uma chantagem de outra pessoa. Então são muitas variáveis, como você disse, né? É por isso, encerrando qualquer observação, que naquele livro Renúncia, fica aí um incentivo para quem não leu ainda ler, quando aquele espírito elevadíssimo que vai reencarnar, como é o nome dele? Alcione. Vários aqui já leram, né? Alcione ia reencarnar e já era um espírito elevadíssimo, mas é dito a ela o quê? Olha, quando você estiver na Terra, você estará submetido às contingências da Terra. Então podem surgir situações difíceis de você lidar. Pense 2 vezes antes disso. E realmente, quando ela reencarna, há uma sequência de contingências e dificuldades, né, que ela consegue resolver bem, devido ao nível espiritual dela. Mas a gente tem a lição ali bem clara sobre isso, de que, olha, quando você está na Terra, a Terra é um mundo de provas e expiações. Isso significa que há uma série de possibilidades de coisas adversas lhe acontecer ou não, aonde as necessidades evolutivas suas estarão em jogo, junto, graças a Deus, com a misericórdia divina, para fazer o meio termo, porque senão nós não daríamos conta. Vamos para a prece, né? O estudo hoje já foi um pouco além do horário.